No ensino médio e no início da faculdade, meus amigos e eu costumávamos explorar edifícios abandonados e áreas vazias em nosso tempo livre. Usarei nomes falsos para preservar a privacidade. Nosso grupo era composto por 5 pessoas: Will, que geralmente não aparecia; Jake, que nos levava para todos os lugares; John, meu melhor amigo no grupo; Anna, namorada de Jake, e eu. Antes de Anna entrar no grupo, eu era a única garota e, como uma menina muito pequena, estava sempre ansiosa para provar que não tinha medo facilmente, mesmo que tivesse. Nós exploramos lugares em todo o sudeste dos Estados Unidos, alguns dos nossos lugares favoritos sendo hospitais mentais ou funerárias. Quando falo sobre isso agora, as pessoas sempre presumem que esses lugares eram os mais assustadores, mas não eram. Os lugares mais assustadores acabaram sendo as escolas, sem dúvida. Em todos os outros lugares, íamos caminhando por porões tipo esgoto de hospitais mentais, escalando caixões e atravessando caixões funerários, encontrando sangue seco em equipamentos de fazenda e celeiros antigos, mas nada comparado ao medo e ao terror que vinham ao entrar nessas 2 escolas abandonadas. Ambas as escolas estavam em nossa cidade natal, uma no centro e outra na área central. Começarei com a da área central. Nós realmente fomos a essa durante o dia, já que a polícia geralmente acampava nesses lugares à noite, então tínhamos menos chance de sermos pegos durante o dia. Havia algumas pessoas sem teto do lado de fora do prédio, mas conseguimos contorná-las bem e elas não faziam ideia de que tínhamos entrado no prédio. Tínhamos regras em nosso grupo de aventura. Regra número 1, nada de vandalismo, nunca invadimos nenhum lugar. Se não pudéssemos encontrar um caminho já aberto, virávamos e íamos a outro lugar. Regra número 2, silêncio, não queríamos alertar ninguém de que estávamos lá, nosso objetivo era nos divertir explorando e tirar fotos legais para o Instagram. Regra número 3, antes que pudéssemos nos divertir explorando, tínhamos que limpar o prédio, o que geralmente significava que Jake, ou se Will estivesse lá, eles entravam no prédio com uma lanterna e investigavam cada sala, cada armário, qualquer lugar onde uma criatura ou pessoa pudesse estar escondida da vista. À medida que ficávamos mais experientes, teríamos rádios e todos se espalhariam, cada um limpando com uma lanterna e uma arma, sem armas de fogo, apenas objetos contundentes ou facas no caso raro de termos que nos defender. Nós nunca tivemos que usá-los, ambas as ocorrências foram bastante no início de nossa carreira de explorador. Entramos na escola do centro da cidade que não estava insana dilapidada em comparação com outros lugares que visitamos, podíamos ouvir as pessoas sem teto falando do lado de fora, então nos certificamos de manter nossas vozes baixas enquanto Jake e Will investigavam o primeiro andar do prédio. Tudo estava limpo, então John, Anna e eu começamos a explorar o andar enquanto outros 2 continuaram a investigar o andar de cima. Então eles nos avisaram que tudo lá em cima também estava limpo. Então, depois de ver tudo que havia para ver lá embaixo, subimos o andar de cima. Não era nada particularmente especial, havia salas de aula e escritórios e um pequeno recanto no final do corredor com uma escada metálica encontrando o telhado. Todo o andar já havia sido investigado, mas todos nós varremos as salas novamente procurando por algo de interesse. As salas eram bastante vazias, exceto por alguns papéis velhos, mesas e cadeiras, e era claro pelas janelas intactas que não poderia ter sido abandonado há muito tempo. Isso é importante observar, nenhuma das janelas estava quebrada, nenhuma janela estava aberta, todas estavam completamente intactas. Acabamos subindo ao telhado, tendo cuidado para não sermos muito visíveis ou muito barulhentos lá em cima. Nos divertimos e tiramos algumas fotos legais. Então Jake, Will e eu, nessa ordem, desceram a escada metálica de volta para o segundo andar. Quando descemos, nós todos congelamos quando ouvimos algo que soou como passos arrastando em uma das salas de aula à nossa esquerda. Apenas algumas portas abaixo. Will e eu sussurramos para John e Anna para não descerem, para esperar um minuto e ficar quietos enquanto Jake avançava com sua arma para investigar a sala. Will e eu estávamos prontos para correr e ajudar se necessário, nossos olhos concentrados na porta pela qual ele desapareceu. A porta pela qual ele passou era para uma dessas grandes salas de aula que tinha 2 portas de entrada, uma na frente da sala e uma na parte de trás. Ele havia entrado pela porta de trás e ouvimos ele se movendo e abrindo os armários em voz alta para tentar assustar o intruso para fora. Se houvesse um a essa altura, não estávamos escondendo nossa presença. Quem quer que estivesse lá com certeza nos ouviu.
e o fato de que eles não estavam se mostrando significava que era outra pessoa explorando assim como nós ou uma pessoa sem teto que não gostava de confronto. Ainda podíamos ouvir todas as mesmas vozes do lado de fora, então duvidamos que fosse uma pessoa sem teto, o que, argumentavelmente, nos preocupou mais. Após 1 ou 2 minutos, Jake emergiu da porta mais distante à frente da sala de aula e começou a caminhar de volta em nossa direção, a porta de trás ainda entreaberta. Ele começou a falar algo, não há ninguém lá dentro, venham, mas foi interrompido quando a porta de trás, que ele havia deixado entreaberta, se fechou violentamente. Ela estava completamente aberta, não apenas um pouco, e balançou como se alguém a tivesse jogado. Jake estava pelo menos a 3 metros de distância, e Will e eu estávamos ainda mais longe. Tanto Jake quanto Will correram imediatamente para a porta, puxando a porta e chamando quem estava lá dentro. Mas eu sabia que ninguém estava lá, ou pelo menos ninguém que pudéssemos ver. As janelas estavam fechadas, então não era o vento. Não havia ar-condicionado porque não havia energia elétrica. Ninguém estava perto. Jake havia acabado de investigar a sala, e quando eles a investigaram pela segunda vez, ficou claro para Will e para mim que tínhamos visto algo que não podíamos explicar, algo que acreditávamos ser paranormal. Nós saímos logo depois, com nossos nervos em frangalhos. Algumas semanas depois, fomos para a escola do centro à noite, o que não foi a nossa escolha mais inteligente, mas éramos jovens e não muito inteligentes. A escola tinha todo tipo de postagem em fóruns sobre ela, desde pessoas vendo pares de olhos vermelhos olhando para elas de volta no auditório. Se você estivesse no palco, era 2 andares de onde o zelador se enforcou no porão. Nós realmente não sabíamos o que era verdade e o que não era, mas aparecemos esperando descobrir. Jake não acreditava em fantasmas de jeito nenhum, Will e eu acreditávamos, embora Will fosse muito menos respeitoso com eles do que eu. Ana acreditava, ou pelo menos eu acho que ela acreditava com base em como essa noite em particular foi. Não tenho certeza de onde John se encaixava em tudo isso, provavelmente em algum lugar no meio. Encontramos muitas coisas legais na escola, incluindo algumas antigas gravações de fita de alunos da idade da escola primária falando sobre o quão triste estavam por a escola estar fechando e o que eles iriam sentir falta. Foi uma espécie de legal e arrepiante. Depois de desmascarar a postagem dos olhos vermelhos, descobrimos que o que vimos foram apenas 2 pequenas luzes que, por alguma razão, nunca se apagaram no fundo do auditório. Então, fomos para o porão e descobrimos que a biblioteca havia sido instalada lá. Os livros e as prateleiras estavam espalhados pelo chão, com uma área vazia suspeitamente grande no centro da sala, onde o zelador supostamente havia morrido. Pedimos para todos apagarem suas luzes para tentarmos conversar com o fantasma do zelador, o que depois de algum convencimento, todos fizeram. No começo, Will apenas tentava persuadir o espírito a conversar conosco, mas depois de não receber resposta, ele começou a zombar e a amaldiçoá-lo. John e eu pedimos para ele se acalmar, mas ele continuou, achando engraçado. Ana começou a chorar no ombro de Jake, claramente querendo que tudo isso parasse, e eventualmente Will desistiu e acendeu sua luz novamente. Isso é uma porcaria, vamos sair daqui, ele disse. Mas, ao se virar em direção às escadas, todos ouvimos um gemido triste baixo vindo do poço das escadas. Antes disso, tínhamos verificado todo o prédio e a única entrada que encontramos foi escalando pela janela do 2º andar. Essa voz, no entanto, parecia fraca, como se a pessoa estivesse ferida. Ninguém assim poderia ter entrado no prédio, especialmente sem fazer barulho suficiente para nos alertar. Ficamos paralisados ouvindo o gemido contínuo, acompanhado por um som, como algo sendo carregado pelas escadas e batendo em cada degrau. Will, animado com isso, correu para a frente e iluminou as escadas. Imediatamente, os sons pararam. Ele e Jake lideraram o caminho atrás do som, tentando encontrar onde a pessoa havia ido, verificando as salas enquanto avançavam, mas não encontraram ninguém. John e eu olhamos pelas janelas enquanto continuávamos, mantendo um olho para fora caso alguém pudesse estar fugindo do prédio, mas não vimos ninguém. De todos os lugares que visitamos, as escolas foram as coisas que mais nos assustaram. E chegamos ao fim desta história, e vocês, têm alguma história assustadora? Deixe nos comentários.
E para mais histórias, se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho para sempre receberem as notificações de novas aventuras inesperadas.